O ego do médico é um bagulho muito foda. A gente levou meu tio no hospital porque identificou que o tornozelo dele tava muito inchado. Mas, como todo bom morador de cidade pequena que prefeito só sabe pintar rua e trocar planta, a gente teve que ir para um hospital numa cidade perto que atendesse, né? Aí chegando nesse hospital, o pessoal atendeu ele, fez exames, identificou o problema dele. E ele foi diagnosticado com insuficiência cardíaca. Pra quem não sabe, a insuficiência cardíaca é uma das piores ou até a pior condição que a gente pode ter de doença no coração. Feito todos os exames, identificado, ele ficou internado e foi tratado. Na época, os rins dele não estavam funcionando, isso justificava o inchaço dos pés, então ele ficou internado até que o problema fosse sanado. Quando ele foi liberado para vir para casa, a orientação era procurar a médica de novo nesse próprio hospital que já estava marcado para consulta. Então eu, por ser personal e trabalhar com cardiopatia, tinha um pouco mais de noção das coisas como funcionavam em relação à minha família, eu voltei com ele nesse médico. Chegando lá, a gente começou a consulta, foi perguntando as coisas para ele respondendo, mas tinha hora que ele tinha dúvida do que falar e eu tentava auxiliar. Nisso ela já fazia aquela cara de perguntando se ele não sabia falar, se ele precisava de alguém para falar por ele. Foi perguntado tudo o que deveria e durante a consulta a única coisa que foi feita com ele foi aferir a pressão. Eu já achei aquilo um pouco estranho e a consulta era uma coisa mais perguntada, sabe? Era uma entrevista de emprego. Tem sintoma, tá tudo bem, tem que ter a anamnese. Mas o cara já tava com um quadro ruim identificado. Tinha que ser feito um teste ali, tinha que de repente marcar novos exames e nada disso foi feito. E aí dali mesmo eu mandei uma mensagem pro familiar meu e falei, precisamos procurar um outro médico. Por sorte a gente conseguiu um médico 3 dias depois desse ocorrido. Chegou lá, esse sim foi médico de verdade. Perguntou, consultou, fez testes com ele ali, auscultatório mesmo, ouviu o pulmão, ouviu o coração, enfim. Quando ele terminou os testes, ele sentou na mesa, olhou pra mim e falou assim, ele precisa ser internado agora, é caso de você sair daqui e já levar ele direto pro hospital. Ele tava muito mal, ele tava com a pressão muito baixa, 7/6, os rins dele já não estavam funcionando de novo, e se não tivesse passado por essa consulta, ele teria morrido no final de semana. Hoje ele tá em outro hospital, numa outra cidade, fez novos exames, já sanou os problemas dos rins, inclusive ele vai fazer um cateterismo agora porque foi identificado que ele tem algumas obstruções nas coronárias no coração. Uma outra realidade de tratamento. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, antes do cara ser médico, antes dele ter um CRM, eles são acima de tudo ser humano. E ser humano é falho. Ser humano é dedicado, ele é preguiçoso, ele se importa ou ele não se importa. Independente do diploma que ele tem. Não importa se é personal, se é nutricionista, se é médico, se é engenheiro da NASA. Não adianta colocar esses caras numa posição acima do bem e do mal. Tem um monte de médico. A gente pode pedir uma, duas opiniões diferentes. Talvez a pessoa que atendeu ele lá na primeira vez não tenha uma especialidade toda sobre o caso. Mas aí faltou humildade de reconhecer. E isso, no final, quase custou a vida dele. Conteste, pergunte. Se você achar que não teve as respostas suficientes, procure outra opinião. Isso pode ser muito decisivo para a sua ou para a vida de alguém que você ama.